Moisés prepara Josué. Josué não preparou ninguém para o suceder. Certo. E a Bíblia vai dizer que o povo seguia a sua vontade, fazia aquilo que queria, principalmente no livro de Juízes, vai dizer que o povo não tinha rei e fazia o que queria. Só que eu já começo pegando um gancho e dizendo que o povo de Deus não pode fazer o que quer. O povo de Deus não foi chamado para fazer o que quer. O povo de Deus não foi chamado para andar segundo a sua boa vontade, segundo o seu querer. E aquele povo começa a fazer o que quer. E quando isso acontece, sai fora da vontade de Deus, sai fora do caminho de Deus, e Deus permite alguns acontecimentos. Os irmãos começaram a ler, no começo do livro de Juízes, diz que Cusã-Risataim, da Mesopotâmia, começou a afligir o povo de Israel por 8 anos, afligindo. Por 8 anos sendo escravo, Deus permitindo, para que o seu povo viesse a entender que como é mais difícil ser escravo dos homens do que ser servo de Deus. E eles começam a sofrer, e eles clamam a Deus, e Deus envia Otiniel para os libertar. E durante 40 anos Otiniel julga a Israel, e o povo vive em paz. Mas quando Otiniel morre, novamente a Bíblia vai dizer, e o povo se esqueceu de Deus e volta a fazer aquilo que queria. Deus novamente permite Eglon, rei de Moabe, estar ali judiando e maltratando do povo durante 18 anos. Depois disso, vem os libertadores, Eude, durante 80 anos, Sangar. Depois vem Débora durante 40 anos, e Débora morre. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 6, que o povo novamente esquece. E Deus agora permite que o povo dos midianitas comece a assolar o povo de Israel. E se os irmãos for reparar, essa foi a parte mais dura, porque começa a dizer a Bíblia no capítulo 6 que o povo plantava, mas não colhia. Quando chegava a hora que o povo saía para a roça para colher, os midianitas vinham e tomavam tudo. O povo criava o gado, e quando o gado estava no ponto do abate, os midianitas vinham e tomavam tudo. O povo de Israel estava quebrado, estava falido, estava no prejuízo, sem nada, passando dificuldade, e começa a clamar a Deus e começa a pedir a Deus. E como sempre, quando a gente pede a Deus, Deus sempre nos ouve, e ele agora sai. Se os irmãos reparar, no versículo 11 diz que o anjo, não foi um anjo, quando é um anjo, é alguns anjos, ou arcanjo, a miríades de Deus, mas quando diz o anjo, é o próprio Senhor Deus em forma teofânica, que veio pela dificuldade que o povo estava, pelo amor que tem para o seu povo. Ele veio, ele próprio, para procurar alguém para levantar como juiz. E aí me chama a atenção que ele acha Gideão, ele encontra esse homem, e se os irmãos for reparar, ele não era o maior da tribo, ele não era da tribo maior, ele não era o mais inteligente, ele nem era o mais afamado, ele nem era o mais forte, ele não foi escolhido pelas características que nós olhamos, que a gente olha para alguém para uma batalha, se tem pose de guerreiro, se sabe manejar uma arma, se sabe pegar uma espingarda, se sabe se portar como soldado. Nós olhamos para alguém que vai nos representar o mais bonito, o mais inteligente, o mais estudado, o que tem uma teologia, o que tem uma escatologia. Esse serve para nos representar. Mas com Deus é diferente. A escolha de Deus não tem nada a ver com a nossa. A escolha de Deus parece até loucura, porque Deus, no capítulo 12 de Gênesis, chega para um homem de nome Abraão e diz: Abraão, você será pai de multidões. Naquela hora seria normal uma promessa dessa, mas quando vamos olhar, a esposa de Abraão era estéril da parte de Deus, e para não ficar só, ele chega também a Isaac e diz: Isaac, você será o realizador da promessa do seu pai. Não é normal, a Sara era
escolho. Eu não preciso de você ter uma madre boa quando eu escolho, porque quando eu escolho, a capacidade não está em você, mas a força e o poder está em mim, preparar aquele que eu escolho, louvado seja o nome de Jesus. Você está aqui nessa noite, não é porque você é capaz de alguma coisa, não é porque você é o doutor em alguma coisa, você está aqui essa noite porque Deus te escolheu e disse: você não tem nada, mas quem te escolheu tem tudo para fazer através de você, louvado seja o nome de Jesus. Só que me chama a atenção algumas coisas que, como seu culto de obreiros, me chama a atenção algumas coisas. O que Deus usou? Qual o critério que Deus usou para escolher Gideão? Ele mesmo disse: eu sou menor, a minha tribo é a mais fraquinha, eu não posso nada, mas vai outros, tem Judá aí que é grande. Não, eu sou pequenininho, não dou conta. O critério de Deus é diferente. Se os irmãos for reparar, no versículo de número 11, já vem a primeira coisa que eu reparo, que Deus olhou para ele, numa situação de qual estava. A Bíblia vai dizer que o povo fez caverna, e quando os midianitas vinham, eles escondiam nas cavernas. Gideão, no capítulo 11, diz: e Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele estava trabalhando. Deus, quando vai escolher, Ele não escolhe quem dorme até meio-dia. Deus vai me escolher para obreiro, eu vou levantar meio-dia. Deus vai me escolher para ser pregador, mas não tem coragem de levantar para orar, não tem coragem de trabalhar. Quando o pastor chega a levantar alguém como consagrar diácono, ou levar presbítero, evangelista, não é para você trabalhar, Ele escolhe porque você já trabalha. O critério de Deus é esse. Se Ele tivesse corrido lá para a caverna, eu tenho certeza que Deus tinha escolhido um outro que estava trabalhando. Mas quando Deus veio, Ele olhou e falou: rapaz, todo mundo correu, todo mundo se escondeu, mas tem um aqui que está trabalhando, esse me serve, é esse que eu quero, louvado seja o nome de Jesus. Se os irmãos vão ver a 1 Samuel capítulo 16, quando Deus vai escolher alguém na casa de Jessé, são 8 irmãos, 7 estavam em casa, sem fazer nada. O único que estava trabalhando, Deus falou: manda chamar, porque eu quero quem está trabalhando, eu quero quem tem responsabilidade, eu quero quem tem compromisso, louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus vai passando perto de uma alfandegaria. A alfandegaria, segundo alguns estudiosos, diz que tinha 200 a mais pessoas na alfândega trabalhando, estava ali colhendo impostos, e Jesus passa na alfandegaria e vê Mateus trabalhando e diz: vem e segue-me. Você quer ser escolhido por Deus? Não espere o pastor te consagrar, trabalhe, porque talvez o pastor pode até não ver, porque ele é só um, mas o que escolhe, o que fala com ele, o que mostra para ele, ele está te vendo. Não fique parado, continue trabalhando, continue fazendo, porque é uma das primeiras coisas que Deus olha para escolher para a obra, para o ministério, para abençoar, para usar, é se você tem compromisso, é se você trabalha, se você faz algo. O pastor chama para o evangelismo, ninguém vai. O pastor chama para um culto de oração, não, mas é só oração. Oração é um trabalho, porque estamos em guerra de joelhos. Oração é um trabalho, mas quando vem um culto de oração, você pode contar a família do pastor, e quando grita 2 ou 3 gatos pingados, Deus está olhando para o céu e querendo escolher nessa última hora, mas Ele está dizendo: o meu povo não quer trabalhar, o meu povo não quer fazer. Hoje eu vim aqui para te dizer, a primeira coisa que Deus viu em Gideão, ele estava trabalhando no lagar. E quando todos morreram, ele falou: eu não posso parar de trabalhar, porque esse trigo é da minha família se alimentar, esse alimento é da minha família, eu tenho que continuar trabalhando. Louvado seja o nome de Jesus. Pois aí, quando Deus chega para ele, e ele começa agora a questionar Deus, e como é que é isso? Nós estamos maltratados, e o Senhor fala que é conosco. E Deus fala: eu sou com vocês. E ele diz: então espera aqui, eu vou lá em casa e volto. Quando ele voltou, ele fez um culto, ele preparou uma oferta e deu para Deus. Ele cultuou a Deus. A segunda característica de quem Deus escolhe é um adorador. Em meio à situação de crise que ele estava, o povo tomando tudo,
ele foi lá dentro e escolheu o melhor bezerro que tinha. Ah não, mas esse aqui não posso não, porque é da minha família. Não, para Deus a gente dá o melhor, para Deus a gente oferta é o melhor, a gente adora com o melhor. Ele foi lá e buscou, e Deus estava olhando, esse é adorador. João 4:24, quando diz, Deus está à procura de um verdadeiro adorador. O que é esse adorador? Não é aquele que adora só com o bolso cheio, não é aquele que adora só quando está empregado, não é aquele que adora só quando o pastor dá oportunidade. Às vezes o pastor não viu, já tem mais de mês, às vezes você está desempregado, mas está no seu banco dizendo, a Ele é glória, a Ele é honra, a Ele é louvor, continua adorando. É esses que Deus está olhando, no meio da crise, quando não tem mais saída, ainda adora, ainda oferece, ainda oferta ao Senhor o seu melhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu ouvi um pastor falando, e eu quero pegar isso aqui nessa parte, eu não tinha reparado, pastor Isaías de Oliveira, quando ele vai buscar, ele não chama Deus para ir na casa dele. Ele diz, espera aí, lá em casa você não pode não, espera aí, lá em casa temos coisa que passa na televisão lá que não vale não, fica aí. Lá em casa, Deus, eu falo uns palavrãozinhos, fica quieto aí, eu sou crente culto, é só aqui, fica aí, não vai lá em casa não. Lá em casa tem umas coisas que o senhor não agrada. Lá em casa na cena, na internet, lá o negócio é complicado, tem um site que a gente vê que o senhor não pode ir lá não, fica quieto aí, Deus. Eu achei interessante ele dizer isso. Por que ele não chamou Deus para lá? Existem muitos crentes hoje no nosso meio, muitos de nós que vêm na igreja, cultua, vem na igreja, dá glória a Deus, fala em língua, pula para riba, alguém olha e fala que ele é crente, mas ele quando vai embora para Deus, fica aí, no próximo culto eu volto, não vai lá para casa não, porque se eu for lá para casa, eu vou ter que mudar os programas que eu vejo, eu vou ter que mudar a linguagem, eu vou ter que ser mais longe com a minha esposa, eu vou ter que parar de xingar. Hoje eu vim aqui para te dizer, convida Deus para sua casa, Ele tem poder para tirar tudo de ruim que tem lá. Você talvez não tenha força, mas Ele está dizendo, eu tiro, deixa eu entrar lá na sua casa, deixa eu ir na sua casa, eu tiro de lá. Louvado seja o nome de Jesus. Continue adorando. Está ruim, está difícil, a coisa está feia, é só para você não, é para todo mundo, mas seja um verdadeiro adorador. Isso move o coração de Deus. Quando Ele olha o crente, que ele sabe que está na prova, ele sabe que está faltando, mas vem no culto e dá glória a Deus, e louva a Deus, entrega para Ele, oferta para Ele. Ele olha e diz, aquele é Deus, aquele é verdadeiro adorador. Porque adorar, irmão, com o bolso cheio de dinheiro é fácil. O duro é adorar quando você olha que tem que comprar algo de comer amanhã e não tem. Isso é difícil, mas esses são os verdadeiros adoradores. O Senhor dos Senhores está de olho, está procurando os que assim o adoram, espírito e verdade. Chega o nome de Jesus. Mais uma coisa que eu reparei, vou andar mais depressa, só tem mais duas, essa e mais uma, e aí eu encerro. Uma coisa que eu reparei, que na realidade eu vou falar só essa, que Gideão tinha, quando ele ofereceu tudo, aí Deus falou, agora faz o seguinte, note que no versículo de número, capítulo 2, capítulo 7, versículo 2 a 7, não é o anjo que está lá. O Senhor disse a Gideão, vai, derruba o altar de Baal, destrói tudo e levanta um altar para mim lá. Gideão foi e fez como Deus falou. A outra coisa que chamou a atenção está em João capítulo 10, versículo 27, que cabe aqui, quando Jesus disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me conhecem e obedecem aquilo que está ordenado. Gideão ouvia a Deus, Gideão conhecia quando era Deus, porque Baal estava por ali, mas quando Baal falava, esse não é Deus, eu não conheço. Mas quando Deus veio e disse, olha, vai lá e destrói o que impede a magia no meio do meu povo, ele ouviu e disse, esse é Deus. É difícil de ir, porque eu posso morrer, mas tenho coragem. Ele está procurando quem tenha coragem para obedecer às suas ordens, porque obedecer ao mandamento de Deus às vezes vai te trazer
fazer calúnia, alguém vai falar você de cretinho, alguém vai te maltratar, alguém vai deixar você de andar com você, de conversar com você. Precisa de coragem para dizer que não, aqui é servo de Deus, ele obedece a palavra de Deus, e Deus está procurando homens e mulheres que tenham coragem. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro, trabalhador. Continue trabalhando. Continue trabalhando. Segundo, adorador. Que conhece a Deus, que reconhece o seu Deus. Terceiro, que tem coragem para obedecer às ordens de Deus. Que tem coragem para olhar para a família, sua família dizendo: eu vou lá para sua casa esse final de semana, eu vou levar uma cerveja para a sua geladeira. Você lá em casa não, lá em casa eu sou porteiro, lá em casa quem entra é só Cristo, lá em casa não entra Baal, sai para lá. Não, mas eu vou perder os meus familiares. É melhor perder alguém aqui do que perder o céu. Tem que ter coragem, porque é normal, final de ano ou meio de ano, não, minha família vem, vou comprar uma cervejinha. Não é normal não, a sua casa não é casa de Baal não, a sua casa é casa de adorador, e na casa de adorador não tem cerveja, não tem bebida, lá tem a presença do Espírito Santo, lá sim tem a presença de Deus. Mas precisa de coragem. Sem coragem, nada feito. E Deus está olhando, Ele conhece. Talvez o seu pastor não conhece quem é o corajoso aqui. Talvez o seu marido, a sua esposa não sabe, mas Deus está olhando. O que é coragem, irmão? Coragem é eu não ter medo. Não. Você acha que Gideão não teve medo? Ele teve medo, tanto que ele foi à noite. Coragem não é ausência de medo. Coragem é mesmo com medo de dizer eu vou, porque quem mandou foi Deus, quem está respaldando é Deus, quem fala por mim é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando ele ouve que Deus diz agora: eu vou te entregar esse povo na sua mão, desce lá e vê lá o povo falando. Quando ele desceu lá, o povo estava dizendo: olha, eu tive um sonho, uns bolos embolorados, estava pondo fogo no arraial. O outro falou assim: rapaz, é Gideão que vai derrotar isso aqui. Deus entregou. Gideão se alegra, fica feliz, reúne o povo, 32 mil. Ele pensou: 135 mil lá, com 32 mil aqui, dá 4 para cada um, dá para nós lutar. O negócio aqui vai ser bom, o negócio aqui vai ser legal. Mas aí ele ouviu aquela voz que ele conhecia, e aquela voz disse para ele: tem muita gente aí. 32 mil não quero isso não, tem muita gente aí. Senhor, mas são 135. Não, mas 32 mil é muita gente. Vai, tira aí, grita aí. E ele começou a gritar: olha, nós vamos para a guerra. Lá nós não vamos ficar sentados, lá não tem Coca-Cola. Não, lá é guerra, lá é jejumar, lá é orar, lá é Bíblia, lá é dia com Deus. Talvez você saia ferido, machucado, e aí os covardes foi saindo fora, foi vazando, e só ficou com ele agora, ficou 10 mil. E ele olhou e falou: rapaz, dá 13 para cada um, então ainda dá ainda. Vamos lá, vai dar certo o negócio. Daí Deus foi da frente, ainda tem muita gente. A primeira aqui que saiu foi os medrosos, os covardes. E aí eu entendo, irmão, porque tem coisa mais ruim que gente covarde está do lado da gente. Você quer fazer um negócio, mas não vai dar certo não. Rapaz, aquele não dar certo, aquele irmão, aquele cara, se você falar de Jesus para ele, ele te paga. Você está doidinho, Deus está te falando lá, vai lá, entrega um folheto para ele, e o covarde está dizendo: vai não, rapaz, não vai dar certo não. Você quer abrir um negócio, ou quer mudar de profissão, e sentiu que Deus diz, já e comenta com o covarde, agora não vai não, você vai passar necessidade. Não vai não, isso aí não vai dar certo. Deus estava dizendo: tira, quem vai te atrapalhar, quem vai atrapalhar minha obra, eu não quero, vou tirar tudo, sai os covardes para lá. E aí tem 10 mil, dá o negócio tá certo. Leva o povo na água. Levou o povo na água, 9.700 pessoas a brincar na água, e beber água de qualquer jeito. E ele falou: separa isso aí. Então, você às vezes é esse que eu vou, você também não quer. Porque eu não quero gente que brinca com as coisas sérias. Mas eles tinham coragem, mas não tinha preparo. Porque não era para brincar, irmão. Quando você está numa guerra, você não pode apanhar. Não, você deve olhar assim, nosso presente bebeu olhando para o lado. E eles começaram a brincar, não dando muita atenção às coisas sérias. E Deus está dizendo: olha, presta atenção, se alguém sumir da sua vida, é eu que estou tirando aquele que não quer nada sério comigo. Porque quem não quer nada sério comigo só faz atrapalhar. Hoje Deus está dizendo: eu vou tirar gente da sua casa,
eu vou tirar gente da sua vida, eu vou tirar gente que você não vai nem entender quando você veja sumiu. Por quê? Porque vai te atrapalhar. E povo de Deus não aceita ninguém trabalhando. Ainda que você fique sozinha, ainda que você fique sozinho, Deus vai te deixar sozinho no mundo aqui, mas vai te acompanhar. Melhor ser só com a presença de Deus do que ser mal acompanhado e Deus lá longe querendo te fazer companhia. Sobrou 300, o negócio agora ficou feio. E para piorar, Deus está falando, vamos preparar as armas. E aí, quem sabe que depois eu vou pegar uma espingarda e falar, não, pega uma trombeta para cada um, uma buzina. Uma buzina, eu vou para a festa, não, se eu vou, pega uma buzina para cada um. Pega um canto, um vaso, um jarro de barro e uma tocha acesa. E aí, quem sabe, se você, Deus está ficando doido, eu não estou conhecendo mais a voz de Deus, não. Eu vou para a guerra, vou levar uma buzina, um canto e uma tocha, mas não é possível. Mas ele pegou, ele não falou. Quando ele chega lá, e se os irmãos vão reparar, ele foi de noite. E ele disse, olha, Deus disse para ele, quando você gritar, todo mundo vai soprar a buzina, jogar o vaso no chão, e a tocha vai ficar na mão. Por quê? Porque quando eles foram lá, só tinha os guardas que estavam acordados. Todo mundo dormindo, irmão. Eu não sei os irmãos, mas eu se me acordar meio de repente, eu acordo meio doido, meio sonando. E aí Deus estava dando estratégia, falou, quando tocar a buzina, todo mundo dormindo, vai acordar assustado. O barulho do vaso vai parecer bomba. Quando eles abrirem o olho da tocha, a claridade dos olhos, eles vão ficar cegos e vão começar a se matar um com o outro. Foi o que aconteceu. Começaram a se matar, porque Deus deu a estratégia. Peraí, irmão, não tenha medo quando Deus te chamar. Você não sabe o que vai fazer, apenas obedeça a Deus, que Ele dá estratégia para você trabalhar. Ah, não, como é que eu faço para ir visitar? Eu não sei falar. Deus te dá estratégia, Deus te faz alguma coisa acontecer, louvado seja o nome de Jesus. Dentro do caminhão, irmão, eu costumo dizer que eu não sou evangelista. Evangelista para mim é aquele que sai fora e prega. O presbítero é uma honra para mim, já estava o suficientemente bom, porque eu fiquei aqui no culto. Lá fora eu tenho um time deles, mas aí quando alguém entra no caminhão, meu trabalho, fala, Deus, aqui dentro, como é que você fala aí? Jesus, quando eu tinha um folheto, quando eu tinha um printer, no meu trabalho, você falasse uma coisa na brecha, não falasse, já evangelizei. Agora não tem mais folheto. Quando entra alguém, fala, Jesus, me ajuda, faz alguma coisa, toca no assunto aí. Quando de repente a pessoa vai e fala assim, rapaz, no mundo é difícil, parece que não vai acabar. Deus dá estratégia, irmão. Quando você obedece, quando você aceita o chamado, quando você faz o que Deus quer, não precisa ter medo. Ele vai te dar estratégia para você falar com aquele parente seu, Ele vai te dar estratégia para você pregar com aquele seu vizinho, Ele vai te dar estratégia para fazer a obra. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez não seja da maneira que você quer, mas Ele vai te dar estratégia, e a estratégia de Deus é melhor, porque Ele é o melhor estrategista que existe, que já existiu, é o nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez, irmão, não é do seu jeito. Por exemplo, de Kemp Mutombo, os irmãos procuraram no Google, os irmãos vão ver. Era o menino do Congo, 12 irmãos, 14 irmãos, e ele, o menorzinho mais novo, aquele difícil, aquele povo, não tinha saúde, os parentes morriam, por coisa simples morria, e aquele menino pôs no coração, eu vou ser médico, para não tratar esse povo, eu vou ser médico. E toda vez que ele falava, o irmão dele batia nele, você não tem nem chinelo no seu lado, nem uma caneta, você não está com vaca, como é que você vai ser médico, rapaz? E ele continuava a ser médico, e toda vez ele apanhava, os irmãos zombavam e ele continuava a ser médico. Eu quero ajudar o povo, eu vou ser médico. Quando de repente, com 14 anos, ele estava com 2 metros de altura. Aí quando ele falava que ia ser médico, os irmãos não batiam, porque estava maior. Mas um dia ele ficou contrariado e falou, gente, eu nunca entrei nem no pré, nem no PC, e como é que você me saiu para a rua fora, magoado, triste, contrariado com o sonho, que não tem jeito, Deus não está ouvindo. Quando passa um carro importado lá na rua e volta, ele calçado com o chinelo amarrado, o carro volta e falou assim, moço, você não quer ir para os Estados Unidos jogar basquete não? Ele 2 metros, ele falou, eu vou. A história é o seguinte, depois de uma semana, ele estava entrando no avião para vir para os Estados Unidos jogar basquete. Em 2014 ele foi eleito o melhor da NBA de basquete. Aí
ele não virou médico, mas hoje ele tem lá na cidade dele um hospital de última geração, muitos médicos a seu favor, a seu dispor. O nome do hospital é o nome da mãe dele. Ele não virou médico, mas ele continua lá, através dele. Deus está cuidando do povo. Não é do jeito seu, talvez, mas é do jeito de Deus. A estratégia é dele, é ele que faz. Só basta se colocar na sua estação e dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, louvado seja o nome de Jesus. Deus está procurando pessoas, irmão. Quando a gente fala isso, não é jargão, não é porque todo mundo fala, não. Deus está procurando pessoas corajosas para obedecer, pessoas que sejam verdadeiros adoradores. Não deixa a situação ou o momento te ditar regra. Se está bom, ele é Deus. Se está ruim, ele é Deus. Se eu tenho dinheiro, ele é Deus. Se eu não tenho, ele continua sendo Deus. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a dizer: eis-me aqui, Senhor. E aí ele vai fazer maravilhas, ainda que eu creio que Deus ainda vai fazer milagres extraordinários na terra antes do arrebatamento, porque vai levantar uma geração de gente, uma geração de Gideão para fazer a obra. Disponha-se, continue trabalhando e disponha-se, porque ele está escolhendo nessa última hora aqueles que têm coragem para dizer: